Seja bem-vindo a mais um podcast da Maratona da Liderança, o podcast Impulse. Estamos aqui para o nosso quarto episódio. Eu queria agradecer, antes de apresentar quem está aqui do meu lado, eu queria agradecer você que está aqui assistindo a gente, pedir para você já curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e lembrando que esse podcast é para ajudar a iluminar o caminho de quem quer se desenvolver como pessoa, como profissional e como líder. Se você conhece mais alguém que está nessa jornada, encaminha esse podcast para ele. Quem está aqui comigo hoje é o Neto. Vou falar rapidinho do Neto, mas ele que vai se apresentar. Eu tenho buscado nesses primeiros episódios trazer pessoas que, de alguma forma, foram importantes na minha vida, por algum motivo. Então, a gente teve a Bia no primeiro episódio, foi uma jovem líder que acabou inspirando o livro Liderando Pessoas Mais Velhas. No segundo, tive uma conversa com o João, que nós trabalhamos junto em alguns aspectos, discutimos muitas coisas, muitas viagens. No terceiro episódio, nós tivemos uma conversa com o Edgar Miguel, uma pessoa que foi um grande mentor e orientador ao longo da minha vida. E hoje eu estou aqui com o meu primeiro amigo profissional. A primeira pessoa que eu trabalhei junto e que acabei desenvolvendo uma amizade. Então, a gente se conhece há bastante tempo, ele vai contar um pouquinho disso. E eu fico muito feliz das pessoas que eu trabalhei como professor, na época que eu era professor na sala de aula, ele é o nosso primeiro convidado. Tem um valor muito grande, de verdade, a presença dele aqui. Vai, Neto. Você já começa. Quem é você? Você já começa Neto, me deixando aqui numa situação complicada. Olhos marejados e realmente. O Neto é uma pessoa que gosta de trabalhar com pessoas. Sou professor de física. Hoje sou também mantenedor, sócio, né, de 3 unidades de escola de pré-vestibular. pode falar o nome? No ESAG em Medicina, nas cidades de Ribeirão, Bauru e São José do Rio Preto. Mas, como professor de física, você fala assim, poxa, mas por que física? Na verdade, física, sim, é porque sempre gostei de números, gostei da área de exatas, foi uma oportunidade, mas eu descobri ao longo do tempo que não é que eu não gosto de física, eu adoro física, mas o que eu gosto mesmo é de trabalhar com pessoas. E o que eu mais trago assim de forte da minha profissão como professor é poder ter feito diferença de alguma forma na vida das pessoas, de outras pessoas que passam pela gente. Então, isso é muito bacana. Então, eu sou um professor que está aí. Comecei a dar aula. Meu primeiro registro profissional como professor é do século passado, 1997. Nós nos conhecemos, eu e o Rafa, desde 1993. A nossa história começou a se cruzar no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. Nós estávamos na mesma escola, na mesma sala e jogando basquete, né? Começou a nossa amizade, depois entramos na mesma universidade também, não no mesmo curso, mas na mesma universidade, ali nos encontrando e depois trabalhando. Então é um amigo de longa data, é meu padrinho de casamento, para vocês entenderem o vínculo que a gente tem. São muitas histórias juntos, muito tempo junto. E também o Rafa é um cara importante. E a gente acaba nessa amizade, eu posso falar que assim, fazendo diferença na vida um do outro. Em momentos diferentes que cada pessoa passa, porque a nossa vida nunca é linear. A nossa vida tem muitos altos e baixos, mas a gente acaba se encontrando em momentos que ou um ou outro está precisando de alguma coisa, de uma palavra, de um apoio, qualquer coisa. Então, assim, essa é a nossa relação, uma relação que não se encontra todo dia, mas certamente a gente pensa um no outro quase que diariamente. Então, é por aí. Então, é um pouco disso. Então, esse é um pouquinho aí, começando a falar do Neto. Falar um pouco também que
Eu sou pai de 2 meninas, da Laura, que tem 21 anos, que faz publicidade e propaganda em São Paulo, na SPM, da Isabela, que tem 17 anos, está no 3º ano do ensino médio, acaba o ensino médio esse ano, e aí está buscando uma vaga na universidade, já tem uma escolha definida. E sou casado com a Juliana, uma mulher incrível, que está comigo há muitos anos. Então, estamos juntos aí também desde o século passado, desde 99. Uma grande parceira, e a gente acaba caminhando juntos. É isso. É isso. Conheço vocês dois como casal desde o primeiro dia. É verdade. É. Desde antes de sermos Desde antes casal. de serem casais. Exatamente. Desde antes de serem casal. Neto, aqui a gente tem feito conversas que mostram para quem está nos assistindo que por mais que momentos de lazer e descanso são importantes na nossa vida, mas o que ajudou a gente a chegar aonde a gente está hoje não foram esses momentos. Na verdade, a gente cresceu com os desafios que a vida acabou trazendo para gente. E então, o que eu peço para você compartilhar, e a gente vai conversando em cima disso, são desafios que você viveu. E antes de você começar, um ponto, né, que você trouxe na sua apresentação. Gosto de trabalhar com pessoas, né? A definição de liderança que a gente trabalha aqui na Maratona da Liderança é que liderança não tem a ver com cargo. Liderança tem a ver com fazer a vida das pessoas que estão ao nosso redor serem melhores com a nossa presença do que seriam sem ela. E isso a gente pode fazer estando num cargo, não estando num cargo. A gente pode fazer tendo uma relação de hierarquia profissional ou não, como é no caso de uma escola. Então, curioso, porque um professor, ele hierarquicamente está acima das pessoas. Aula. Não existe uma relação de obediência nesse sentido. Mas o professor, com certeza, ele inspira as pessoas que estão ali a serem melhores. Então, assim, esse é até um outro bate-papo que a gente pode fazer até com mais professores, mas você é diferenciado, sempre foi, e a gente vai contar aqui várias das suas histórias que você passou de empreender desde muito cedo na carreira. Mas eu, sinceramente, tenho dúvida se o professor, de uma forma geral, tem consciência do impacto do papel dele nas pessoas que estão ao redor. E acredito até que muitos deles nem se veem como líder, por ter essa visão mais tradicional. Então, queria começar por aí, e disso a gente já vai para os desafios. Eu acho que não é uma questão específica do professor, isso que você traz. Existem pessoas que realmente querem fazer diferença onde estão. E existem pessoas que preferem cumprir o riscado, vamos dizer assim. Seguir o fluxo. Fazer o protocolar. Tá? Então, talvez eu possa falar mais especificadamente de professor, porque a minha vida inteira foi onde eu fiquei. Mas olhando a sociedade de uma forma geral, então, tem pessoas protocolares e existem pessoas que querem fazer diferença. Agora, todo mundo teve professor na vida, certo? Vários professores. E certamente você vai falar assim, poxa, eu lembro de tal e tal professor. Por que você lembra desse professor? Porque ele não era o professor protocolar, de simplesmente cumprir a função, talvez seja a função principal dele ali, que é transmitir aquele conteúdo de uma disciplina específica. Mas os professores que você vai lembrar são professores que fizeram diferença na sua vida, além da disciplina que ele ensinava. Então, eu acho que é isso. Então, são as pessoas. Agora, o professor diferenciado, ou o profissional diferenciado, a pessoa diferenciada, é aquela pessoa que ela vai além. Então, eu sou professor de física, ok. Eu vou dar aula de física, eu vou passar os conceitos de física. Essa é a minha função principal, fui contratado para isso, ok. Porém, se eu me preocupar, além disso,
Se eu olho para um aluno e o professor, ele tem essa perspectiva, porque você está vivenciando quase que diariamente com aquele aluno, e você percebe que ele está com um olhar diferente, você percebe que ele está com uma postura diferente, com uma linguagem corporal diferente, você vai lá e conversa com ele. Isso, na minha concepção, vai fazer uma diferença muito maior na vida dele do que eu ensinar leis de Newton, do que eu falar do circuito elétrico e coisas do tipo. Então, é isso aí. Eu acho que esse é o ponto. Então, tem muito professor que vai ali, dá aula e vai embora. E ok, talvez ele foi contratado realmente para isso, tá? Mas até me machuca, né? Quando a gente escuta aquelas piadas do tipo, nossa, escola é bom, pena que tem aluno, como você já deve ter ouvido enquanto professor também. Sim, sim. Como assim? Como esse aluno não sabe tal coisa? Como esse aluno... E a gente começa, ao longo do tempo, evoluir no pensamento, né? É, vivenciar experiências que abrem a sua cabeça também. É curioso, porque muitas vezes quem fala aquilo não tem consciência de quanto ela também não sabe de várias outras coisas. Né? Vou pegar o básico ali de tecnologia, por exemplo. Os alunos, por mais que sejam novos e pela pouca idade tenham uma experiência menor em relação a vários aspectos da vida, mas muitos deles dominam a tecnologia muito melhor do que muitos professores. Então, assim, as pessoas são diferentes, né? São Vai saber mais numa parte, outra vai saber na outra. Agora, é, E que bom é tem. poder trocar, né? Exatamente, exatamente. É Essas o experiências. complementar de É. tudo isso e trocar que faz a gente se desenvolver. Você falou de professor. Assim, num dos episódios aqui, eu falei disso. É, a minha personalidade, digamos assim, ela foi muito modificada por um professor que você conhece também. Porque eu era muito tímido na época do ensino médio. Eu tinha uma dificuldade muito grande de falar, de me expressar, ainda jogando basquete e tal, tava só os meninos ali, tudo tranquilo, mas no meio de uma sala de aula, tanto que assim, pessoas que eu estudei junto na outra escola que eu estudava, Uhum. e depois ficaram sabendo que era professor, não acreditavam muito, porque o Rafael nem falava, deve ser aquele professor nerd que mal se comunica. Mas o processo que passou foi o Giba. O Giba nas aulas dele de literatura, e eu tinha uma dificuldade muito grande de guardar nome da obra com os autores, com os personagens, com as histórias. Era muito difícil na minha cabeça guardar tudo isso. Mas o Giba falava na aula dele assim, daquele jeito dele. Mas, assim, se você não gosta do jeito que você né? Falava para os alunos, por que você não muda? O que te impede? Cara, uma frase. Uma frase. Só que ele falou isso várias vezes durante aqueles 3 anos do ensino médio. Eu falei, cara, eu não quero ser tímido como eu sou. Só que os alunos, os jovens, de uma forma geral, são cruéis, né? Continuam sendo de alguma forma. Então, quando eu tentava me manifestar na escola que eu estudava, na outra, eu Uhum. estudei em duas escolas, uma com o Neto e uma que foi até onde a gente se conheceu como Sim, professor sim. depois. É, o pessoal acabava comigo. Detonava. O que você está falando? Nunca falou? Vai começar a falar agora? Só que à noite, onde eu estudava, ninguém me conhecia. Então lá eu podia tentar não ser tímido. E ali eu fui me desafiando para vencer a minha timidez, né? Não uma timidez de virar o cara popular da sala, mas a timidez de conseguir me comunicar. E tudo isso por causa de um professor. É. É, a- Todo mundo tem um professor que marca na vida. E aí, quando você fala do Giba, que eu também fui aluno do Giba, você percebe, e depois colega de trabalho, Uhum. amigo, conviver junto, isso é muito legal, né? A gente poder. É uma pessoa, é um professor que é um ícone, que é uma referência. E não é uma referência, entre aspas, apenas porque ele domina completamente a disciplina que ele leciona. Uhum. Ele é uma referência porque ele tira as pessoas ao redor dele da caixinha. É. Ele faz as pessoas pensarem além. Então, essa frase é uma frase que pode ter um contexto com a aula, com a disciplina? Provavelmente sim.
mas ela é para impactar a sua vida É. e não para você tirar uma nota na prova. É isso. Então, é exatamente isso que você falou. É fazer a diferença, né? Muitos professores vão além ali da matéria. E no fim é disso que a gente se lembra, né? Do que. Tem um ditado que diz mais ou menos assim: eu posso não me lembrar exatamente do que você disse, mas eu vou me lembrar de como você me fez sentir. Então, essas emoções que são provocadas marcam a gente muito mais do que aquilo que foi dito, tanto de positivo como de negativo, né? Então, E como é importante o que a gente fala. Então, eu vou resgatar e já entrando nessa parte aí das minhas histórias de empreendedor, que após tinha empreendido pela segunda vez, e pela segunda vez o resultado não foi aquele esperado. E não vou nem questionar se a questão deu certo ou não, o resultado não foi esperado. E a gente se encontrou numa agência de banco, aleatoriamente. A gente se encontrou. E aí, nessa conversa, acho que fazia algum tempinho que a gente não se via, e nessa conversa você trouxe uma palavra para mim que ela está comigo até hoje. E você falou assim, Neto, não pense que você fracassou, que o resultado, porque o resultado não foi aquele esperado e que não deu certo. As pessoas que têm sucesso, os grandes empreendedores, se você olhar a biografia deles, eles passaram por situações muito complicadas. Eles quebraram muitas vezes, mas eles não desistiram. Então, para você, para sua vida, não desista, cara. Isso não significa que está acabado porque pela segunda vez o resultado não foi esperado. As pessoas, às vezes, elas têm que empreender 3, 4, 5 até a coisa acontecer. Então, olha só, essa conversa a gente teve provavelmente há uns 25 anos atrás. por aí. Por aí. Pelo menos 20 anos. Foi num banco real, ele já não existe há muito tempo. Há muito tempo. E é uma conversa, e é uma fala que ela ainda está ressoando em mim. Então, assim, o sentimento que me gerou naquele dia, como você falou, é um sentimento que me acompanha até hoje. E que me deu força para fazer de novo e fazer de novo. E é assim, nós impactamos as pessoas ao nosso redor com o que a gente faz e com o que a gente fala. Então, buscando para essa questão assim de como iluminar o caminho de quem quer liderar, eu acho que a gente tem que, o líder, ele tem que ter em mente que ele impacta as pessoas ao redor dele. E se ele impacta as pessoas ao redor dele, ele tem que pensar, como eu quero impactar? Que sentimento eu quero causar na pessoa? Então, é muito importante isso daí, porque o sentimento que você causa na pessoa vai fazer com que ela se comporte de uma determinada maneira. Então, o líder, ele tem que ter, na minha concepção, né, ele tem que ter isso em mente. Eu estou impactando as pessoas, que sentimento eu quero causar nessas pessoas, como eu vou agir para ser exemplo, o que eu vou falar para impactar, porque não é só impactar de maneira fofa, não é isso. Em muitos momentos o líder também tem que ter a leitura de que ele tem que ser firme, ele tem que ser direto e falar, os resultados não estão de acordo com o que a gente esperava. É, é, a complexidade do líder, né? Então, e o líder ele tem que ter essas faces de interpretação e comunicação bacana. E o líder não tem que ser amigo, né? O líder tem que se importar, ele tem que dar feedback, ajudar o caminho da outra pessoa a ser mais claro. Olha, o resultado aqui não tá bom, ele tem que ser firme. E a gente confunde, a gente não, o mercado de uma forma geral às vezes confunde ter que ser firme com ter que ser grosso. Você pode ser firme sendo educado, você não precisa esculachar a pessoa.
Resultado, né? O resultado é fora da pessoa. A pessoa é uma coisa. As qualidades dela, tudo, o que ela é como essência, né? A gente não precisa desqualificar a pessoa pelo resultado que ela tem. Do mesmo jeito que os nossos resultados não são o que nós somos de verdade. Eles são um indicador de quanto a gente conseguiu, isso ou aquilo, mas até como a gente estava falando antes da frase que você falou, são os fracassos ou os tropeços que vão fazendo a gente se Sim. desenvolver. Então, Sim. o líder, ele tem uma super responsabilidade nisso, porque esses pequenos tropeços das pessoas no dia a dia, se o líder está junto e dá direcionamento e dá apoio, e muitas vezes, eu tenho um princípio comigo, Neto, que é assim, via de regra, tá? Não vou generalizar, tal, mas a grande maioria das pessoas faz sempre o melhor que elas podem com aquilo que elas têm. Então, cara, se isso aqui foi o melhor daquela pessoa, com o contexto que ela tinha, com as capacidades que ela tem desenvolvido até aquele momento, essa foi a melhor entrega. Dá para ela fazer mais? Dá. Pode ser que faltou clareza, faltou entender exatamente o que era esperado, pode ser que ela não tenha uma capacidade desenvolvida para executar aquilo com a habilidade necessária. Pô, então vamos apoiar nisso, vamos qualificar. E aí, assim, o líder, às vezes, tem que tomar decisões difíceis. Às vezes, a empresa não tem tempo de esperar o desenvolvimento de alguém. Sim. Mas Sim. ela pode fazer um desligamento de uma forma justa, de uma forma coerente, honesta, com né? respeito, honesta, exatamente. Então, o líder... E um outro ponto, o líder não vai acertar sempre. Eu estava pensando muito nisso que você falou, o líder não vai acertar sempre, porque o líder é uma pessoa. E as pessoas falham. Então, também, você que está nessa jornada da liderança, não é proibido o líder pedir desculpa, tá? Nem pedir ajuda. E também não é proibido o líder pedir ajuda. Na minha concepção de liderança, pode ter um momento em que eu agi de forma equivocada, eu falei uma palavra que poderia ter sido outra no lugar e que não houve a interpretação, ou às vezes, até por N situações, porque as pessoas têm sentimento, então você pode estar passando por uma série de situações que em um determinado momento, o que não é a sua essência, mas que você pode ter sido no momento, você pode ter sido rude, grosso, mal educado. Pode acontecer do líder passar por uma situação dessa. E aí, você vai deixar? Se você tem a percepção de que algo não foi legal? Sim. Então, eu acho que uma qualidade que um líder tem que ter também é a da humildade e de falar, pô, Rafa, me desculpa, aquele dia eu usei palavras que não foram legais. O que eu queria ter passado era isso, eu me equivoquei, você é uma pessoa assim, 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 e tudo bem. E eu acho que essa conversa horizontal entre líder e liderado é algo que gera um engajamento muito bacana. Muito bacana. Então, assim, são duas coisas relevantes. O líder não é proibido de pedir desculpas, porque na liderança a gente vai errar. Vai errar. É fato. Porque as pessoas não são perfeitas. E o líder também pode pedir ajuda. Pode pedir ajuda, porque o seu liderado, ele pode ter um conhecimento em algum assunto específico que vai te agregar muito porque você não tem. Como o Rafa falou agora há pouco, o professor ele pode saber muito de Grécia Antiga, mas muito pouco de tecnologia. E ele quer uma ferramenta tecnológica que um aluno pode ajudá-lo. E qual é o problema nisso? Nenhum. Há uma troca, há um ganha-ganha muito bacana. 2 pontos aqui para somar com o que você disse. A primeira parte do que você falou me lembra muito o livro da Brené Brown, O Poder da Vulnerabilidade. E a vulnerabilidade, né, o pedir desculpa, o reconhecer que tem falhas, muitas pessoas em posição de liderança, em cargo de liderança, não vou nem dizer que são líderes, eles têm um preconceito de se mostrar vulneráveis. E, inclusive, uma boa reflexão para você que está aí, vendo a gente, que já está num cargo de liderança. Quantas vezes você pediu desculpa para sua equipe nesse ano? Pensa aí um pouquinho. Quantas vezes você pediu desculpa para sua equipe? Por quê? Porque isso tem vários elementos. A vulnerabilidade, ela conecta, porque ela deixa as pessoas muito mais no mesmo nível,
tira essa posição de que um tá aqui, o outro tá aqui, que o líder tá acima. Não. É justamente essa proximidade que conecta. E tem um detalhe. Não tem aquela história de que o exemplo arrasta? O exemplo é a melhor ou é a única forma de você formar as pessoas, principalmente no contexto corporativo, isso é muito usado? Que exemplo que eu estou dando quando eu não peço desculpa? Que exemplo que eu estou dando quando eu peço desculpa? Então, se eu, como líder, tenho consciência disso, é importantíssimo para o meu ambiente eu acostumar as pessoas que fazem parte do meu time que a desculpa é parte do dia a dia. Que ninguém ali é perfeito. E não vai te desqualificar como Não. líder. Não vai. Não. Então, ó, você tá com a sua equipe reunida e naquele momento você pede desculpa. Nossa, agora ninguém mais vai respeitar porque eu errei. Pelo contrário. Totalmente ao contrário. E tem um outro detalhe, Neto, que é assim, os líderes mais habilidosos, eles trabalham da seguinte forma. Eles montam a equipe, eles convidam para a equipe pessoas que têm habilidades complementares às deles. Porque qual é o sentido de eu ter alguém? Tudo bem, pode ser que eu esteja num momento de empresa ou de equipe que eu vá desenvolver alguém. Então eu tenho uma intenção de pegar alguém e transferir uma parte das minhas habilidades para lá. Mas quando a gente fala de equipes de alta performance, a gente já está numa outra fase. Para a gente estar numa equipe de alta performance, muitas vezes, para questões específicas, os liderados sabem mais daquilo do que o líder. E que bom que é assim. Por quê? É isso que leva a equipe mais longe, né? Exatamente. Em cargos muito técnicos, muito específicos, é necessário que a pessoa, que o seu liderado, ele tenha um conhecimento acima do seu, até para te orientar. Ó, essa decisão vai gerar tal resultado, vai impactar de tal forma. Você precisa de uma equipe que tenha voz. A equipe que tenha voz, que consiga olhar os desdobramentos das escolhas que vão sendo feitas. Para você discutir, obviamente que o líder ele vai ter a responsabilidade de fazer as escolhas. Sim. Porém, escolher um time que vai te trazer bons argumentos, que vai te trazer bons dados, que vai te trazer boas perspectivas, vai te ajudar a tomar a melhor decisão. É isso. E talvez você que está nos assistindo, inclusive que estuda nas escolas do Neto, ou que está no Instagram do Neto e chegou aqui no nosso canal do YouTube e que ainda é aluno ou está na sala de aula, para entender esse contexto do que a gente falou aqui, de quanto é importante essa conexão, essa vulnerabilidade, talvez você se identifique mais com alguns dos seus professores. E provavelmente esses professores têm uma forma de se posicionar muito mais próxima dos alunos do que aquela questão da autoridade do professor e aquela distância que o cargo muitas vezes traz. É curioso porque até a gente, como colegas de trabalho, eram justamente esses professores mais próximos, com essa postura, que tinham mais conexão com os alunos. Com certeza. Eu acho que tem muito a ver com a questão de segurança. Porque quando eu me coloco numa relação horizontal, eu estou seguro de quem eu sou, da função que eu tenho, e eu não tenho preocupação de perder a função que eu exerço, perder... Não. O autoritário, normalmente, se você for olhar mais a fundo, ele tem uma insegurança. E ele precisa, de uma forma violenta, garantir a posição que ele está. Então é um pensamento que eu tenho. Não sei se você concorda com isso, Rafa. Concordo. É como se ele usasse o cargo como um escudo. É. Então, isso vale no contexto corporativo também, né? Muitas pessoas usam do poder do cargo, da autoridade do cargo, como um escudo para a comunicação com as pessoas. Isso, muitas vezes, na grande maioria, de forma inconsciente, né? Sim, a pessoa sim. não tem visão de quanto isso, na verdade, desconecta, quanto isso afasta, ao invés de conectar.
Mas aí entra naquele ponto, né, que quanto antes as pessoas pararem para se conhecer, melhor para a vida delas. É, é uma coisa interessante desse de se conhecer, né? Também tem a ver com motivação. Hoje, se você se deixar levar pelo efeito manada, a motivação mais superficial e que acaba atingindo o maior número de pessoas é a motivação financeira. Sim. Porém, essa motivação é um correr atrás do vento. Você pode ter um resultado financeiro, mas você não está realizado. Aí você busca outro e você não está realizado. E é sempre assim. A motivação tem a ver com a sua essência, com o se conhecer. O que eu realmente quero fazer? E calma, porque isso leva tempo. Sim, Não é da noite pro dia. Então, essa é uma jornada de toda uma vida. eu tenho irmãos gêmeos mais novos que eu. Então eu sou 13 anos mais velho. E converso bastante com eles. Eles estão numa fase da vida de tomada de decisões, de mudanças de percurso. E uma coisa que eu tenho falado para eles é: ok, não vou ser hipócrita e falar que a parte financeira não é relevante, porque é através dela que você vai conseguir um conforto, que você vai ter uma segurança da sua família e tudo mais. Nós buscamos isso sim. Óbvio, óbvio. Porém, antes disso, você tem que pensar assim: por que que eu estou nesse trabalho? Como eu vou impactar a sociedade e as pessoas nesse trabalho que eu estou? E é muito interessante que eles estão seguindo caminhos assim diferentes, né? Então, ele tem uma perspectiva de que quer prestar concursos e tal, porque ele tem alguns ideais que está muito vinculado a questões sociais e até de questões assim de ele está muito engajado nessa parte de clima, nessa parte mais relacionado a, a natureza e tudo mais. Aí eu falo para ele assim: tudo bem, esse lugar que você quer, o que você vai conseguir impactar dentro desses valores que você tem? Ah, Neto, é assim, assim, pô, legal. Pensa sempre nisso, porque para você estudar para um concurso é difícil. Então, hoje, na minha ocupação, eu faço mentorias dos alunos no nosso cursinho, que faz parte da metodologia. E quem presta medicina para entrar numa faculdade pública é altíssima performance. Você tem que bater 90% de acerto em todas as disciplinas. Não é em biologia, porque você vai ser médico. É em física, é em história, em geografia, em tudo. É 90%. Então, eu sei que é um dia a dia muito pesado. E se você não olhar na frente e falar assim: tudo isso que eu estou fazendo agora é porque lá na frente eu vou poder fazer isso, que eu vou impactar as pessoas de tal forma, que eu vou ter essa realização pessoal, você não consegue ter energia, ter força. Então eu falei pro meu irmão: você está estudando, tem que estudar muito, você precisa estudar muito, porque muitas pessoas querem ocupar esse cargo, muitas pessoas, então a disputa no caso de uma prova, eu não vou nem entrar na questão se é justo ou não, mas é o jogo que existe Sim. hoje. É uma grande fila. É uma grande fila, então você tem que ir lá. E não é gostoso. Você tem que estudar um monte de coisa que você não gosta. Mas você vai pensar: por que que eu estou fazendo isso? Porque lá na frente eu vou poder estar no lugar que eu quero, eu vou impactar as pessoas, eu vou fazer diferença na sociedade. É isso. Já o meu outro irmão, ele está entrando no mercado financeiro. Olha só a diferença. E aí, o mercado financeiro vai buscar resultado, 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 resultado. Mas eu falo para ele: cara, pensa nesse trabalho que você está exercendo. Como você pode impactar as pessoas? Como que você pode fazer diferença nas pessoas? Eu sei que todos nós buscamos resultado financeiro. Volto a dizer, eu busco também. Não vou ser hipócrita aqui. Mas a gente tem que buscar através daquilo que a gente acredita.
E eu posso falar com lugar de fala próprio, de estar num lugar que me dava um conforto financeiro muito legal, mas eu fiquei doente. Por quê? Porque ao longo da minha jornada, e foi uma jornada longa de vários anos, o meu desenvolvimento pessoal e profissional foi desalinhando com o desenvolvimento da instituição que eu estava. E eu não estou entrando na questão, nossa, Neto, você estava certo, você estava errado, de forma alguma. De forma alguma. Só que assim, nós vamos trilhando nossos caminhos, né, Rafa? E ao longo desses anos, os caminhos foram. Eles começaram de uma forma muito convergente, mas a partir de um determinado momento ele foi ficando divergente. E na função de líder que eu exercia, eu tinha que defender algo que eu não acreditava. Porque o líder ele tem que defender a instituição na qual ele está. Faz parte. Sim. Faz parte. A instituição, a equipe. A equipe. E aí eu tinha que defender algo que eu não acreditava. E aí eu falava, nossa, mas esse conforto financeiro vale a pena. Vale a pena eu passar por isso. Só que a conta chega, viu, pessoal? A conta chega. E chegou para mim de uma maneira que o meu corpo falou, ó, para, não dá, chega. Então eu tive questões médicas. Mas nada é por acaso. E isso também impulsionou uma nova jornada. Sim. Tem uma frase, eu acho que escutei do Leandro Carnal em alguma palestra, que é mais ou menos assim: o animal satisfeito dorme. Então, quando a gente está muito satisfeito, de certa forma, o conforto, né, ele deixa a gente numa determinada zona de acomodação. É necessário que exista uma insatisfação para existir uma mudança. Eu passei algo parecido com isso também, você sabe. Mas tem um detalhe que, assim, a grana que você está falando, né, o resultado financeiro, ele é importante. Eu escutei uma frase de uma pessoa uma vez que, assim, a grana, o lucro, ele é o combustível para a gente realizar os nossos sonhos. Então, é como o combustível do carro. Ele é necessário para a gente realizar os nossos sonhos. Esses sonhos podem ser relacionados a coisas que a gente quer comprar. E aí, o dinheiro talvez não importa tanto de onde está vindo. É a única forma de você conseguir. Agora, algumas vezes o sonho que a gente quer realizar não está relacionado necessariamente com ter. Está relacionado com ser. Com conseguir colocar em prática valores, essências, propósitos que são importantes ou que a gente identificou que é importante ao longo da nossa vida. Então, a gente precisa. Isso não quer dizer que na nossa vida profissional ou na sua vida profissional você só vai fazer aquilo que você gosta. Provavelmente o Neto talvez tenha até mais dor de cabeça hoje do que ele tinha nessa época. Certamente. Empreender é dor de barriga todo dia. É dor de barriga todo dia, mas é assim, é algo que tem que ser algo que te realiza. É isso. Tem que ser algo que te realiza. E outra coisa, assim, as coisas mudam ao longo do tempo. O nosso pensamento muda ao longo do tempo. A gente passa por várias fases na vida, tá? Então, se você é um jovem adulto que está ali recém-formado ou ainda cursando a universidade e tal, você tem uma perspectiva que é importante nesse momento. Mas conforme o tempo vai passando, naturalmente essas perspectivas mudam. Porque talvez você, jovem, tá nos vendo, nos ouvindo, falando assim, meu Deus, mas eu não sei o que eu quero. Meu Deus, mas eu não sei quais são os meus valores reais. Eu não sei como eu vou impactar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É importante você buscar isso. Poxa, mas o que eu gosto? O que eu percebo que me traz prazer, me traz conforto, é relevante para mim? Eu vejo, poxa, eu quero fazer parte disso. É importante você estar com a sua mente aberta
para captar essas sensações que a vida vai te trazer. Então é isso que é relevante. E aí, para um outro lado, e vamos lá, partir já para quem está numa meia-idade, está ali na nossa faixa, 40, 50, 50 e poucos anos. Não que a gente já tenha isso, a gente está nos 40 e poucos, né, Rafa? Isso. Ou Talvez 40 e tantos. mais 40 e tantos do 40 que e tantos, poucos. mais perto dos 50 do que dos 40 e tal, isso. beleza. E aí você fala assim, nossa, mas eu sempre quis tal coisa e agora parece que não faz sentido. Tudo bem. Tudo bem. Não fazer sentido mais. Nossa geração foi criada numa perspectiva que era a perspectiva dos nossos pais, que a gente ia escolher uma coisa para fazer o resto da vida. Nós fomos moldados para isso, só que a realidade que a gente vive hoje não é essa. Não é essa. A gente não precisa fazer a mesma coisa pro resto da vida. A gente pode mudar e fazer coisas diferentes, voltar a fazer o que estava fazendo antes. Olha, nós dois aqui, né? A gente escolheu uma profissão lá atrás, a gente fez colégio técnico de programação, Sim. depois a gente foi fazer engenharia. E os dois caíram em sala de aula e viraram empreendedores. Loucura. Olha aí quantas, né? Eu gosto de usar, Neto, uma analogia da estrada. Então, assim, quando a gente pega uma estrada, por mais que a gente tenha uma ideia de onde a gente quer chegar, a gente só vai vendo a estrada conforme a gente vai percorrendo ela. A gente não consegue ver a estrada inteira na hora que a gente entrou. Então, tenha calma. O que você tem de informação nesse momento? Pegue a sua estrada e faça o melhor para percorrer esse caminho. Daqui 2, 3 quilômetros, você vai começar a ver outra coisa. Daqui 2, 3 anos, você vai começar a ver outra coisa. E pode ser, como o Neto disse, que daqui 30 anos no mercado, você vai chegar num ponto e falar assim, putz, minha estrada acabou. Não quero mais esse caminho aqui não me traz mais realização. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu dar um passo para trás. Deixa eu pegar aqui uma bifurcação e ir para um outro caminho. É isso. Natural. A gente tem que naturalizar essas mudanças. E aí, quando eu falo para nossa geração, é quebrar paradigmas que foram colocados para a gente. Mas eu sinto, Neto, que isso, até pelas conversas com meu filho, tudo, com os amigos dele, isso ainda faz parte do pensamento de quem está chegando no vestibular. Né? De que, eu vou escolher a minha profissão. Né? Esse conceito ele está enraizado na cultura da nossa sociedade. Então, de uma forma geral, até quem não é da nossa geração ainda tem um pouco desse pensamento, porque onde ele olha, onde ele escuta, se fala disso, embora seja quase como um mito, né? Uma crença popular, porque a grande maioria das pessoas, vamos colocar assim, bons profissionais, não atua nas áreas de formação deles. Muita gente. Mas quando você fala isso, Rafa, dos nossos filhos, por exemplo, que terem esse tipo de pensamento, é porque eles são impactados pela nossa geração. Sim. E a nossa geração, uma parte dela realmente ainda acredita nisso. Mesmo não tendo vivido isso. Não vivenciando isso, ainda acredita isso. Falta de consciência. E aí, transfere para as gerações futuras. Isso. Eu lembro quando a gente trabalhava junto em questões de alunos de pré-vestibular, que você tinha esse discurso já. E eu tô falando de coisa de 15, 20 anos atrás. Sim. Você já tinha esse discurso. Ok, você vai escolher agora uma formação, mas fica tranquilo. Certamente não vai ser aquilo que você vai fazer o resto da sua vida. Provavelmente vai ser a sua primeira formação e não a última. E você falava assim, e olha, se você entrar e resolver desistir, a sua vida é muito longa. Tudo bem. Tudo bem você trocar de curso. Então, o Rafa é um cara que ele sempre foi um pouquinho à frente do tempo, assim, em relação a pensamento. Então, é interessante a gente pensar que há mais de 20 anos atrás, um professor de pré-vestibular falava isso com os alunos, entendeu? Então, aí hoje a gente fala assim, uma preparação completa, né? Então, vou lá para minha área. Orientação que eu faço muito com os alunos. Você tem alguns pilares muito importantes.
Você tem a questão técnica, e a questão técnica é você estudar, você se preparar, você precisa estar tecnicamente muito bem. E você precisa estar emocionalmente muito bem. Então você tem que estar tecnicamente muito bem, emocionalmente muito bem, fisicamente muito bem, espiritualmente muito bem. Porque quando você fala de alta performance, entre aspas, o apenas a técnica não é suficiente, Rafa. Não é suficiente. Não. Não é suficiente. Então, é nítido. Então, os alunos que conseguem organizar o seu tempo, e o tempo, ele é um recurso finito, porém organizável. Uhum. Ele planeja o tempo dele e ele abre mão de alguns confortos para colocar aquilo que é necessário, o resultado dele potencializa. Então, os alunos que fazem atividade física, eles têm o melhor rendimento. Mas eu não estou falando fazer atividade física, que é o trocar o horário de estudo para estar na academia socializando. Você não precisa passar 3 horas por dia na academia, socializando e tudo. Não. Mas a gente tem hoje eu posso falar que eu tenho um grupo de alunos que acorda mais cedo, vai à academia antes das aulas e depois vem para a aula. Esse aluno, ele já chega num nível de concentração maior. Ele aproveita melhor. Ele chega ao final do dia dele com um cansaço mental e físico, o que proporciona um sono melhor. Uhum. Dorme mais cedo. Dorme mais cedo e dorme melhor, porque assim, estudar cansa, mas cansa mentalmente. Mas às vezes o cansaço mental não é suficiente para você ter uma boa noite de sono, porque fisicamente seu corpo Não gastou energia. não gastou energia. Então você precisa organizar. Pô, Neto, mas você falou que tem que estudar pra caramba. Tem, mas você consegue organizar. Você tem que colocar, ó, no dia. Traz pro concreto. Sim. Põe no papel. Pega as horas ali e Planeja. coloca os bloquinhos. Obviamente que, poxa, eu tinha uma vida que eu passava 2 horas e meia na academia por dia. Não. Talvez você vá 3, 4 vezes por semana, 1 hora, cronometrado. Mas isso vai fazer diferença, porque é uma etapa. Não é que você vai fazer essa vida, essa rotina eternamente, né? Tem uma frase, deixa eu ver se eu lembro aqui, mais ou menos. É assim, talvez não seja exatamente isso, mas a mensagem vale. O problema daquilo que você quer para o seu futuro é aquilo que você quer hoje para o seu presente. Então, o que mais atrapalha aquilo que você quer para o seu futuro é aquilo que você não quer abrir mão de fazer no seu presente. As grandes coisas da nossa vida, da vida de qualquer pessoa, elas não são construídas da noite para o dia. Né? Do mesmo jeito que uma árvore não cresce da noite para o dia. As grandes coisas elas levam tempo. E é muito difícil a gente conseguir treinar a nossa mente para abrir mão do prazer do momento, pensando num benefício que vai ser para o nosso futuro. Voltando no que o Neto falou do E irmão dele, que não é certo, né, e que Rafa? não é certo. Então é você abrir mão de um prazer presente, concreto, Uhum, para algo que é uma possibilidade. sim. Por isso, aquela questão que você trouxe, muito, muito bacana, de qual é o seu porquê? Aonde você quer chegar com tudo isso? É. Isso tem que estar claro. E mais do que isso, até, tem que estar claro qual é o seu porquê e qual é o seu porquê. Você quer chegar nesse lugar? Você está disposto a acordar antes do horário e fazer esse treino? Você está disposto a não ter a vida que os seus colegas estão tendo nesse momento? Por quem? E talvez você que está aqui ainda, vendo, não tenha família. Mas a partir do momento que você tem família, é muito fácil entender quem É. é esse por quem. Ô, Rafa, quando você falou agora essa questão dos amigos, cada pessoa faz a sua escolha. E é uma questão muito problemática na minha
cabeça, no meu ponto de vista, você ficar se comparando com outras pessoas que têm escolhas diferentes da sua. Sim. Então, vou trazer para a realidade que eu vivo. O aluno que presta medicina. O que é o normal de um aluno que presta medicina hoje para entrar numa universidade pública? Ele demora a grande parcela, então estatisticamente fazendo a curva, a grande parcela leva 2 a 3 anos de cursinho para entrar numa universidade de alta concorrência. 2 a 3 anos. Tem uns que entram com menos, só que é aquela parte menor da curva, e tem alguns que entram com mais, que também é a outra parte da curva. Sim. Mas o centro está ali, 2, 3 anos. E eu percebo que eu tenho que trabalhar psicologicamente com esses alunos o seguinte: não olha para aquele aluno que terminou o ensino médio com você e que já está na faculdade. Cuidado com o almoço de família, a sua tia falando: nossa, mas seu primo já está no 3º ano e você ainda nem entrou. Não é uma comparação justa. Porque se esse seu primo tivesse escolhido como eu, sei lá, fazer faculdade de física depois, faculdade de física, meu irmão, você perdeu a RG na porta, chega lá o comprovante de matrícula. Ninguém quer, ou poucos querem. Não tem essa disputa. E aí é você... Cuidado. A sua história e o seu caminho é o seu caminho. É a sua história. Que não pode ficar comparado com outras histórias que são diferentes da sua. E cada um tem a sua história é linda. É a sua. Sabe, é muito... a gente vive nessa sociedade de comparação, né? Porque aí eu abro o meu Instagram, eu vejo o que o outro tá fazendo e é uma loucura. Cuidado. O que você quer para a sua vida? Qual é o seu plano? Por quê? Por quem? E assim, a escolha que você vai fazer, você tem outros exemplos de pessoas que fizeram escolhas semelhantes à sua, e você sabe mais ou menos qual é o caminho que vai ser trilhado e quais são os desafios que vão aparecer. Neto, eu penso nisso e falava para os alunos a seguinte analogia quando eu era professor há muito tempo atrás. Então, meu exemplo falava de rodoviária, né, que era uma coisa mais próxima da realidade de muita gente que a gente conviveu. Então, quando você chega numa rodoviária, você tem lá os vários guichês das empresas de ônibus. Cada um desses guichês leva para um destino. Cada um deles tem uma fila. Algumas a fila é maior, algumas a fila é menor. Essa comparação que você está falando, que às vezes acontece nos almoços de domingo, mas porque o fulano já passou. Tudo bem, ele estava numa outra fila. Na minha fila, eu tô aqui, eu tenho essa quantidade de pessoas. E o mais importante, assim, que eu vou falar para você, o que eu falo para os meus filhos, é: faça o melhor que você pode. Você controla o seu esforço, você não controla o seu resultado. O seu resultado depende de alguém ter feito uma propaganda muito grande, aquela fila aumentou porque aquela cidade tem um ponto turístico novo, ou aquele curso ficou popular. Escolha a sua fila e faça o seu melhor. Tá? O seu melhor você controla, as outras coisas não. Eu sei que é mais fácil a gente falar isso tendo uma visão do processo do que as pessoas que acabaram nunca tendo oportunidade de pensar nisso como a gente já pensou. Mas, então, assim, tente se blindar. Uma das coisas, Neto, mais foda é o ambiente. O ambiente em que a gente convive, ele fornece estímulos para a gente o tempo todo. E esses estímulos, eles impactam diretamente os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente deixa entrar na nossa cabeça. E isso não quer dizer que esses parentes, eles façam isso por maldade. De forma alguma. É inconsciente. Esse é o melhor deles. Eles estão ali com a melhor das intenções. A grande maioria. Tem um ou outro que é de sacanagem, mas a grande maioria é na melhor das intenções. Tá? Só que se blinde.
Então tenha elementos que, naquele momento em que você está balançando, te ajude a lembrar. Tenha pessoas que você possa confiar e conversar. Isso é relevante. Eu quero falar duas coisas sobre essa última fala sua. Uma é, quando você faz o seu melhor, você vive em paz. O problema é você saber que você não está dando o seu melhor, que você fez um plano de acordar a tal hora, de fazer tal coisa, de estudar tal coisa, e você chega no final do dia e você não fez aquele seu plano. Isso vai te trazer ansiedade, isso vai te dar agonia, isso vai te... Frustração. Tristeza. Então, assim, é muito importante você dar o seu melhor e você planejar aquilo que realmente é possível de ser executado. Também, não vai falar assim, então eu vou dormir 4 horas por dia, vou fazer atividade física, vou estudar 10... Não é isso. Tem que ser algo execuível. Sustentável e lembrar, principalmente, assim, podemos falar do vestibular, mas a gente pode pensar na vida, cara. Sim. É uma maratona. A gente não escolheu o nome Maratona da Liderança, né, à toa. Era muito mais fácil, era muito mais comercial falar, sei lá, alguma coisa que fosse rápida, né? A expressão maratona não passa uma mensagem. Mas, cara, essa é a vida. Para você chegar no resultado, é um dia após o outro por muito tempo. Não é o sprint da liderança, né? Não é o sprint da liderança, não é o trotinho. Você até pode ter o momento de sprint, mas é a maratona. É a maratona, exatamente. E o outro ponto, que também você falou, poxa, não é por mal que as pessoas falam, e realmente às vezes não é por mal. Falando com uma aluna recentemente, uma aluna, querido, como todos são, eu adoro realmente os meus alunos, e ela estava triste, porque ela estava na cabeça dela, achando que os pais não estavam mais acreditando nela. Ela falou assim, Neto, eu tô triste, eu briguei com os meus pais, porque o meu pai falou para mim que se eu não passar esse ano, é para eu entrar numa particular. Ele não acredita em mim. Aí eu peguei e falei assim, eu sou pai, eu vou mudar a sua perspectiva. Você parou para pensar que seu pai tá te falando isso porque ele te ama muito? E que ele tá vendo o quanto você tá se esforçando, o quanto o seu dia a dia é difícil. E ele quer, de uma certa maneira, ajudar você vencer essa etapa. E ele tá te sugerindo algo que vai ser desafiador para ele, do ponto de vista financeiro, mas é um ato de amor, porque ele tá vendo o quanto você se esforça, porque eu sei que você se esforça e seus pais também sabem. Porque o processo em si do vestibular é toda uma conversa de quanto ele é justo, no sentido de quantas vagas tem. A gente não pode carimbar o nosso valor com base no passar ou não passar. E aí a perspectiva dela mudou e a relação dela naquele momento que estava uma relação ruim, eu falei, ó, é diferente, é isso. Nossa, Neto, eu não tinha pensado dessa forma. Por que eu tô falando? Porque você disse, né? Eu tenho comigo que eu acho que as pessoas sempre dão o seu melhor. Então, às vezes a gente se chateia com o que as pessoas falam e não consegue interpretar. Então, a gente olhar de uma forma mais ampla e talvez ser pessoas que consigam fazer você olhar de forma mais ampla é importante. É importante nesse processo de crescimento. Nem sempre as pessoas estão querendo te sacanear. Então, a sua tia, falando pro vestibulando, que falou isso daí, ela não tem a mínima noção do que é um vestibular de medicina. E ela só tá falando porque ela tá achando que você tá perdendo tempo, que você podia estar fazendo outra coisa. Não é porque ela quer te jogar para baixo. É porque ela não tem um conhecimento devido. Ou o seu pai, sua mãe que tá te propondo um outro caminho, ou alguma pessoa que tá te propondo um outro caminho, talvez não é porque ela não acredita em você. É porque ela tá vendo o quanto você se esforça e tá querendo, de alguma maneira, te ajudar a vencer essa etapa. É muito difícil, né? É até aquela história do passarinho saindo do ovo, né? O nosso primeiro impulso, como pais,
como pessoas, a gente não quer ver o sofrimento de ninguém. É. Então, o nosso impulso é ir lá e abrir o ovo. Mas, então, assim, existe um ato de amor nisso, de tentar facilitar o caminho. E o facilitar o caminho pode ser isso, pode ser, vai fazer uma outra faculdade, vai fazer uma faculdade particular, vai fazer um outro trabalho, vai trabalhar com alguém que a pessoa conhece. Assim, existe uma intenção positiva disso. Então, esse acho assim, um ponto para concordar ali de cara. E agora, você que está passando por esse processo, seja com vestibular, seja no começo da carreira, seja no meio da carreira e você está em uma indefinição, lembra de novo. Tanto o passarinho saindo ali do ninho, né, como tantos outros exemplos que a gente pode pegar, essa parte do sofrimento é o que torna mais forte. E vamos voltar a uma conversa lá do começo. Você precisa se conhecer. Sim. Saber o que você quer. Porque se você sabe o que você quer, se você se conhece, não que seja fácil esse, que também é um processo, independente desses fatores externos, você vai falar, não, é isso que eu quero. E hoje em dia, você tem muita venda assim, em tanto tempo você vai fazer tal coisa, em tanto tempo você vai atingir tal resultado, então, gente, vou falar uma coisa para você. O tempo é algo que é muito difícil de você determinar. Quanto tempo vai ser necessário para acontecer tal coisa? Ah, se você fizer isso, em tanto tempo você vai conseguir. Talvez é o mais provável que vá sendo isso, em tal tempo você consiga tal coisa. Como eu falei, da curva dos aprovados. Se você seguir isso, o mais provável é que de 2 a 3 anos você entre. Mas eu não posso ser irresponsável de falar que no máximo em 3 anos você vai conseguir porque assina. Não, porque tem aquela parte da curva que está com 4. Como também tem a parte da curva que está com 1. Uhum. Tá? Então, assim, o tempo é algo que é processual e não está no nosso controle. O tempo que você quer chegar em tal resultado. Mas o importante é você saber. O tempo é uma variável, o nome variável, ele pode variar. Mas o caminho normalmente não é. As etapas que você tem que cumprir normalmente não são variáveis, são as etapas necessárias, que podem ser cumpridas em menos tempo ou mais tempo. Sim. Assim, é isso. Para mim, o que eu controlo é o meu esforço. Assim, eu Exatamente. não controlo o tempo do meu resultado, mas eu controlo o que eu faço com o meu tempo. Então, o que eu posso fazer com o meu tempo para tentar chegar no resultado mais rápido? Que o Neto falou, poxa, faz uma rotina de estudo. Você que já está no mercado de trabalho, faz a sua rotina de crescimento, né? E assim, até aproveitar aqui o gancho e falar uma coisa. Gente, não existe mais isso de terminei os meus estudos, né? Na verdade, nunca existiu isso de verdade, mas no mundo de hoje, que todo dia tem alguma coisa nova, o que vocês estão decidindo quem está entrando no vestibular, qual é o primeiro curso que você vai fazer, porque depois vem um monte, dezenas, para não falar centenas, tá? Então, assim, como você organiza o seu tempo para te ajudar a se manter em desenvolvimento? Se todo dia chega uma coisa nova no mercado, isso não é para te trazer uma ansiedade, é só para trazer uma realidade. Qual é o seu plano de continuar se desenvolvendo? No setor que você está, claro, mas. Independente do setor, né? Porque eu acho. Não consigo pensar num setor de conhecimento que já se esgotou. De um setor que não tenha novidades. E aí você vai pensar. Eu quero acompanhar as novidades e sempre ser o profissional que o mercado deseja, que pode fazer diferença na instituição onde eu tiver, seja própria, seja como um colaborador. Então, se eu vou por esse caminho, é um caminho de esforço. Mas o esforço é você que determina qual você quer ter. E esse esforço vai te levar. Aí volta.
onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar? Eu quero ser um líder, eu quero ocupar tais cargos, eu quero empreender, eu quero. Nós temos muitos exemplos do que você precisa fazer, quais as etapas, que não são finitas, tá? Essas etapas elas continuam acontecendo, porque essas pessoas que estão aí há muito tempo, elas não pararam. Eu tenho tido a oportunidade de conviver com uma pessoa de idade bem avançada, mas que é um ícone na minha área aí, na área da educação, e eu aprendo demais, não só com o que ele me fala, mas com a postura dele. A postura dele é a postura que mais me impacta. Poxa, um cara que já tem os recursos financeiros que ele tem, um cara que já ocupa as posições que ele ocupa, e ainda continua com essa gana, continua com esse ímpeto, continua buscando coisas novas. Então, assim, essa atitude me inspira. E aí, voltando para a questão da liderança, a sua atitude como líder vai inspirar. Sim. O que a gente faz, né, tá passando mensagens o tempo todo. Uma outra fala que eu gosto é: o que você faz grita tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Então, assim, é o tempo todo os exemplos que a gente está dando para a nossa equipe, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos familiares, para as pessoas que a gente convive de uma forma geral, na comunidade, nos grupos religiosos, nos clubes onde a gente participa. Em todos esses lugares, a gente está passando mensagens o tempo todo. Né? Estamos passando as mensagens certas? Né? Aí cai naquilo. Se eu me conheço, né, se eu tenho claro aonde eu quero chegar, eu também posso pensar, poxa, quais são as mensagens que melhor poderiam representar aquela pessoa que eu quero ser? Se eu sou essa pessoa esforçada, e aí tem até uma fala que apareceu nos 2 últimos episódios, que é assim, é um outro detalhe. Não basta ser, eu tenho que parecer. Não basta eu ser honesto, eu tenho que parecer honesto. Principalmente falando do contexto profissional, não basta eu ser um bom profissional numa determinada função. Eu tenho que parecer ser bom profissional. Isso não quer dizer me tornar um exibido, mas eu tenho que conseguir demonstrar, Comunicar comunicar, quem eu sou. exatamente, quem eu sou, a qualidade daquilo que eu faço ou daquilo que eu estou tentando fazer. E isso é tão importante quanto ser. Por quê? Se a gente quer ser reconhecido, e todo mundo quer ser reconhecido, porque esse naturalmente é o caminho de um crescimento profissional, então vamos colocar lá a sua escola. Né? Ela pode ser excelente, ter inúmeras aprovações. Ela precisa mostrar essas aprovações. Sim. Por quê? Porque se ela existe, ela tem um propósito de existir, que é ajudar as pessoas que querem chegar na faculdade, nas faculdades que elas sonham. Poxa, se é um caminho, estou pegando a sua empresa como exemplo, se ali é um caminho que leva as pessoas para o sonho, ele tem um dever de fazer isso. Ele não fazer isso, ele pode estar não permitindo que uma pessoa que tem esse mesmo sonho e que poderia realizar ele através dessa empresa, que ela não chegue lá, ou que ela leve mais tempo para chegar lá. E isso vale para a nossa carreira profissional. Isso vale para os nossos relacionamentos. Ah, tem uma frase que eu vi num curso, Neto, isso mexeu muito comigo. Que assim, era um curso, era uma imersão de 6 dias lá tal. E ele tinha uma jornada, principalmente nos 2 primeiros dias, de autoconhecimento, de você se apropriar de algumas coisas. E um dos elementos que estava lá era assim: família e trabalho. Quais as mensagens mais importantes, assim, o que as pessoas da sua família, os seus amigos têm de mais valor para você e os seus colegas de trabalho. E aí a provocação era assim: se você morresse agora e não conseguisse encontrar eles nunca mais, eles sabem de tudo isso que você acha deles? É tenso, é pesado. É isso. Pesado. Então, a gente tem o costume, tanto no trabalho como na vida pessoal,
de dar muito valor, de falar muito aquilo que a gente não gosta. Reclamação, crítica, até os feedbacks, a maioria dos feedbacks é do que a pessoa não tá fazendo bem. E o que ela tá? E o que tá dando certo nos E o que relacionamentos? normalmente é muito mais do que o que não tá dando certo, né, Rafa? Exatamente. Exatamente. Só que às vezes a nossa omissão disso faz com que alguém que fez aquilo lá por 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, pare de fazer. Voltando a essa questão do líder, né? O líder, ele precisa dar o feedback em todos os aspectos, né? Ele precisa dar o feedback corretivo, porque a equipe precisa empenhar, a equipe precisa trazer o resultado, mas quando esse resultado está acontecendo, é importante esse feedback, porque é a questão da motivação, Sim. porque a motivação, ela não é aquela história, né, de colocar a cenoura na frente do cavalo e fazer ele correr, não é o salário. Não é, isso é claro. Motivação é, poxa, o meu trabalho, ele é remunerado, bem remunerado, ok. Mas o meu trabalho, ele faz diferença. Eu tô aqui e eu sou importante. Todas as pessoas, como você disse, querem ser importantes. Todas as pessoas querem. E aí, voltando à jornada, é a maratona do líder, saiba que estar na posição de liderança, ser líder, também é ser aparente. Os holofotes estão em você. Então, mais do que nunca, volta a importância do exemplo, a importância da atitude. Porque parece que eles também vão ficar procurando o que você está deslizando. Não que seja proibido, porque, como eu disse no começo, nós vamos errar. Mas é importante você mostrar quem você é na sua essência, né? Acho que de dois pontos que a gente falou aqui, Neto, assim, que é essencial. O líder, ele vai ser ali, ele vai estar recebendo essa atenção, e aí a importância dele fazer o melhor dele, tá? Que isso traz paz para ele. Então, esse é um ponto que é importante. Ao mesmo tempo em que o meu melhor não é perfeito. Mesmo o meu melhor vai ter falha. Então, eu tenho que ter uma postura de humildade, de vulnerabilidade, porque o meu melhor vai ter falha. Então, eu tenho que conseguir comunicar isso para as pessoas que estão ao meu redor. E, claro, eu não tenho que ficar numa posição passiva. Eu tenho que buscar corrigir as minhas falhas. Porque aí eu reforço um ciclo de exemplo positivo. Todo mundo tem falha, todo mundo tem que buscar fazer o seu melhor, mas como o nosso melhor ainda assim vai ter falha, eu tenho que continuar me desenvolvendo. Eu tenho que buscar sempre encontrar aquele caminho. Ótima colocação. E aí o feedback do líder para a equipe nessa jornada, para mim, de novo, eu volto na estrada. Eu tô no caminho. Cara, tá no caminho que tá levando ao resultado, continua. Não, deu uma desviada, ó. Se você continuar nesse caminho, aquele lugar você não vai chegar. Ajusta. Putz, ajustar para onde? Às vezes, nem o líder sabe. Então vamos procurar junto. Essa é a hora do líder ir e percorrer o caminho. Porque o líder também não sabe tudo. Agora, vamos voltar na humildade. Se o líder também não sabe tudo, ele não pode achar que o colaborador sabe tudo. Ele não pode presumir que o colaborador sabe tudo. E no momento em que o grupo não sabe, tem que procurar ajuda. Essa ajuda pode ser num livro, pode ser num curso, pode ser numa consultoria, pode ser num profissional que já passou por aquela jornada. E às vezes, mesmo fazendo tudo isso, você não vai ter resposta. A postura do líder tem que ser: então vamos fazer junto, porque, querendo ou não, o líder tem um pouco mais de experiência do que o liderado, e vamos tentar descobrir mais rápido se a gente está no caminho certo ou não. Claro que assim, isso vale muito quando a gente fala de inovação. Né? Quando a gente sai da zona conhecida e começa a entrar em conceitos, em produtos, desenvolvimento de produtos de tecnologia, isso é mais comum, porque, poxa, você chega ali na beiradinha do conhecimento, né? Pouca gente a partir dali tem visão sobre aquilo. Tá, e agora? Agora tem que ter um combinado muito claro com a equipe. Por quê? Na primeira derrapada do líder de então vai lá e tenta descobrir, e a pessoa volta e o líder critica, cara, essa pessoa não vai mais.
essa pessoa vai ficar ali na zona de segurança. Não é nem zona de conforto. Ela vai ficar naquela zona de segurança, porque ninguém quer tomar pedrada de É. graça. Então, assim, é foda. É, é, é. Mostra que realmente não é linear. E tudo que não é linear, ele vai gerar dor. Vai gerar dor. E você tem que estar consciente disso e como que a gente vai suportar a dor. E volta aquilo. É nesse momento de dor que você vai gerar o crescimento. Então, a pessoa que quer ganhar músculo, É. quando ela vai ganhar músculo, ela vai lá levantar peso, ela primeiro está lesionando o músculo. Por isso que quando você treina forte, no dia seguinte você está dolorido. O seu músculo foi lesionado e essa lesão na reconstituição vai aumentar o volume. Então, assim, é a dor que vai gerar o crescimento mesmo, é essa lesão que vai gerar o crescimento. Então, não vai ser linear, nossa, eu vou fazer a minha estradinha aqui linear e tal. Não é. É uma estrada que você vai levar um tombo, às vezes vai acabar o combustível do seu carro, você vai ter que pedir para alguém trazer. Então, são coisas que vão acontecer ao longo do caminho. E ok que vão acontecer. Porque são nesses momentos que você vai, poxa, eu tinha que ter planejado que para percorrer tal distância eu precisava de tantos litros de combustível, porque eu escolhi menos. Então eu estou aprendendo com isso. E coisas que vão acontecer. Poxa, cada experiência que você vive que deu errado, ela te trouxe conhecimento. E até a questão, às vezes a pessoa faz aquele planejamento para aquela quantidade de combustível, para aquela estrada e, falando, lógico, de forma simbólica aqui, tá, gente? A estrada que você pegou tem um desvio e ela vai te levar para um caminho mais longo e o combustível não vai ser suficiente. Então, assim, às vezes você mesmo fazendo um planejamento bacana, vão ter imprevistos que você não controla. Aquele Calma. dia o combustível estava adulterado. Tava E o adulterado. rendimento foi menor. É isso. Alguma coisa assim. Então são coisas que também fogem do nosso controle. E aí, Neto, uma das coisas que a gente falou aqui nos últimos episódios, e inclusive, se você não assistiu, aproveita, dá uma olhada aqui depois, no final desse, dá uma olhada nos episódios anteriores. Todos eles têm coisas bacanas para vocês. Mas a importância, assim, eu tô no carro com quem? Poxa. Né? Eu tô no carro com quem? Quem que tá nessa jornada junto comigo? Não, isso daí é muito relevante. Muito relevante. Porque dependendo de quem tá, tudo bem ficar ali parado um tempo. A companhia é boa, a conversa é boa, né? Está indo para o mesmo lugar, a questão é quando chegar. E ontem, ontem não, no último episódio, na conversa com o Edgar, a gente falou sobre velocidade. Falamos de velocidade e direção, que tem tudo a ver com física. Uhum. E que a sociedade de hoje, e que isso foi muito impulsionado pela tecnologia, né? A tecnologia trouxe essa velocidade. Antes da gente ter internet, a gente até foi um pouquinho mais além. Antes de alguns elementos tecnológicos, nem controle remoto tinha. Então a televisão ficava lá num canal e ninguém nem trocava. Não tinha nem opção para trocar. Aí veio o controle remoto, mas ainda não tinha tanta opção de canal. Aí veio a TV a cabo, aí veio a internet. Veio o YouTube, veio o Instagram e veio o dedo, né? Para cima, para cima, para cima, para cima. Então, essa velocidade que a sociedade está trazendo para as relações e para a cultura como um todo faz com que exista pressa para tudo. E quando a gente está numa estrada muito rápido e a gente está no caminho errado, a gente vai muito mais longe para depois ter que voltar. Então a conversa ela era muito mais assim, principalmente quando a pessoa está começando, foca na direção. Foca em encontrar qual é a sua direção. A direção que vai dar sentido para a sua vida. É trabalhar com pessoas? É trabalhar com o meio ambiente? É empreender? É empreender tendo a sua empresa? É empreender trabalhando na empresa de outra pessoa? O que vai te levar para os primeiros quilômetros da sua jornada, para a primeira parte da sua jornada? Depois que você encontrou a direção, tudo bem acelerar um pouco. Mas
não tem por que acelerar antes de encontrar a direção. Na verdade, a gente estava falando na conversa do cuidado com a velocidade, com essa necessidade de ser tudo para ontem. Realmente, você sabe que uma coisa que eu faço hoje em dia por conta da velocidade é simples, parece tolo, mas eu senti diferença, foi não escutar áudio no WhatsApp acelerado. A gente não escuta a mensagem de forma correta, a gente faz uma interpretação, muitas vezes acha que a pessoa tá brava com você, não sei o quê, e tarará, e a gente se acelera. É muito louco. Escuta a mesma mensagem. Sim. A mesma mensagem vezes 2 e a mesma mensagem vezes 1. Cara, é completamente diferente. Parece que é uma outra pessoa que está falando. Você recebe de uma outra forma. A maneira com que você reage tem tudo a ver com a velocidade com que você está consumindo também. Perfeito. Eu tenho costume, cara, às vezes eu mando uma mensagem e falo, puta, será que eu falei bravo? Eu vou e escuto o que eu falei para ver se tá condizente Com o que você o que pensou. eu queria passar de mensagem. Porque na nossa cabeça o pensamento é muito rápido. Então, às vezes você termina de mandar um áudio e fala assim, putz, será que eu fui muito acelerado? Será que eu passei a emoção certa? Aí você escuta e fala assim, bom, pelo menos do lado do emissor Foi ok. foi ok. Tem o lado do receptor da comunicação, e aí é isso que você tá falando. E uma outra coisa que eu quero falar, assim, a gente falou ao longo de todo esse tempo aqui, trabalhar com pessoas, impactar pessoas, mas existem pessoas que escolheram e se conheceram e entenderam que elas precisam trabalhar isoladamente. Então, para você também que escolheu trabalhar isoladamente, ok também. Ok também. Tome seu tempo. Então, assim, poxa, Neto, você falou aí que você gosta de impactar as pessoas, ter diferença nas pessoas, os seus alunos, eu trabalho com um volume grande de aluno e tal, e aí o Rafa tá aqui com o curso, mas o meu objetivo de vida é aprender a operar no mercado financeiro só para mim. E eu quero ficar ali sozinho e tal, porque eu não. É isso que eu quero ter a relação aqui com a minha família e tal, eu tenho meus amigos. E tudo bem também, tá? Sem julgamento algum em relação a isso. Cada um tem a sua história. E cada um, poxa, eu não consigo, eu tenho dificuldade de falar não para as pessoas. Então, se eu for trabalhar com as outras pessoas, eu vou tomar decisões equivocadas porque eu não tenho essa habilidade. Então, eu escolhi algo que eu vou trabalhar sozinho. Eu vou montar um, um, um e-commerce e onde eu vou tocar isso sozinho. Beleza, você vai continuar impactando pessoas, saiba disso. Mas você escolheu aquilo que vai ser que vai potencializar aquilo que você tem de melhor. E você entendeu que uma vulnerabilidade sua vai causar um impacto muito grande que não vai trazer um resultado esperado. Então, é importante esse autoconhecimento. Então, não tenha essa neura de ter que trabalhar com uma quantidade de pessoas e eu vou liderar um grupo. Você pode liderar só você mesmo. Sim. Sim, ótimo ponto. Eu ia falar do autoconhecimento, você falou no final, que é isso, a importância, tudo que a gente está falando aqui é a importância de você buscar se conhecer. Talvez você está pensando assim, mas como que eu me conheço? Né? Então, coloca no papel o que você gosta de fazer, quais são as atividades. Coloca no papel, por exemplo, do que você vê nos filmes, o que chamou a sua atenção até esse momento. O processo de autoconhecimento, ele é um refinamento que vai acontecendo. Você não começa já, nossa, pum, como uma escultura pronta. E experimentando também, né, Rafa? É isso, experimentando. Eu trouxe essa questão do trabalhar sozinho. Eu tenho um primo, e eu encontrei ele recentemente. Ele estava contando, e ele trabalha sozinho. Ele. Exatamente com isso que eu acabei de falar. Ele opera no mercado financeiro para ele. Só que teve um momento que ele achou que o trabalho estava muito estressante para ele, que era uma pressão muito grande que ele colocava sobre ele. E aí ele resolveu comprar um restaurante. E ele passou um tempo com o restaurante. Uhum.
E ele percebeu que o estresse do restaurante era muito maior do que o estresse que ele tinha. E que ele não tinha essa realização porque tinha muitas coisas que ele não tinha controle. E ele percebeu, não é isso. E voltou. E tá ok. Então, às vezes é importante você sair daquela opção que você tá. Isso vai te trazer um autoconhecimento, porque se você não teve experiências diferentes, você não consegue avaliar qual é o lugar onde você realmente se realiza mais, onde realmente é aquele lugar que você pertence. A única coisa que eu diria para ele, né, hipoteticamente falando, é assim: a experiência foi ótima porque ele trouxe essa visão, mas não coloque isso como estanque, como Sim, definitivo. Ah, então quer dizer que eu só funciono trabalhando aqui sozinho. Não. Vamos dar o valor das coisas que elas têm. Aquela experiência, naquele contexto de negócio, com aquelas pessoas envolvidas naquela situação. Pode ser que outro negócio, ou trabalhar com outra pessoa, pode ser que isso. Até é a questão das sociedades. Né? Às vezes, você faz uma sociedade e dá certo. Às vezes não dá. Quer dizer que ter sociedade é ruim? Não. A gente tem que tomar cuidado com as. Muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente transforma aquilo numa de verdade absoluta imutável. Então, definitiva. só toma cuidado. Respeite o seu tempo, que o Neto falou. Quer trabalhar sozinho, trabalhe. Isso é importante você se autoconhecer, buscar o que faz sentido para essa jornada que você tá. Tá, beleza. Deu significado? Deu realização? Começou a chegar ali num platô, falou assim, tá me faltando alguma coisa. A importância de você prestar atenção no que você está sentindo. Experimenta alguma coisa nova, né? Vai buscar, trabalha com, enfim, E porque infinitas possibilidades. é muito legal isso que você falou, porque nesse momento isso faz sentido. Daqui uma semana, um ano, 10 anos, pode não fazer sentido mais. E agora, porque você teve uma experiência diferente que não foi o resultado esperado, não significa que você não pode ter outras experiências positivas. É aquela história, né? Não é porque você teve um resultado que não foi o que você esperava que você não pode se arriscar novamente. Agora, quando você vai se arriscar novamente? É o momento que aquilo faz sentido para você. O que eu aprendi com aquilo que eu preciso estar diferente no próximo? Exatamente. É isso. Isso vai ajudando, tranquilamente. Neto, a gente tem um costume aqui, quando a gente vai caminhando para o final, que é algumas partes, né? Então, assim, uma dessas partes é: se você, Neto, que está aqui, com toda essa experiência, pudesse mandar uma mensagem, né, através daquela câmera, para o Neto do começo da carreira, ou o que eu fico pensando quando eu estou aqui, para os meus filhos, né, que estão no começo da carreira deles, que mensagem você mandaria para você? Ou para eles, ou para quem está É, nos assistindo aqui? depois de tanta experiência, né? Aquilo que hoje faz sentido e que eu nem imaginava, né? Eu penso que falaria assim, ó, você vai fracassar ou ter resultados inesperados. Isso vai acontecer. Mas isso não é o fim. Isso é uma etapa que vai te deixar mais forte e outras coisas vão acontecer. E outro detalhe é: não deixe de se relacionar, de encontrar, de vivenciar, de ter lembranças, momentos inesquecíveis com as pessoas que são inesquecíveis para você. Porque as pessoas não são eternas, mas as lembranças elas vão ser. E depois você se arrepende de não ter vivenciado. Então, na pandemia, a gente perdeu um grande amigo. E eu fiquei pensando, puxa, podia ter vivenciado mais tempo com ele. Não perca a oportunidade.
de estar com quem você gosta de estar. É. A pandemia levou muitas pessoas, né? É. Importantes para cada família que está aqui nos assistindo, para as nossas famílias. Foi um período realmente de reflexão. O que a gente está fazendo com o nosso tempo? Quanto vale toda essa correria? E a gente vive na correria. A gente vive no mundo acelerado e aí a gente se desculpa. Puxa, mas não tem tempo. Cara, o que eu mais gostava da pandemia e do período home office que eu consegui trabalhar depois era conviver com a família. Você sabe que na minha casa, eu e Juliana, a gente lembra disso, desse tempo dentro de casa, com muito carinho. A gente lembra e fala, puxa, a gente viveu um tempo bacana, nós quatro aqui. Não que a gente quer viver, passar, porque o que estava acontecendo do lado de fora era muito Não, triste. sim, Muito triste, muito, muito triste. Mas aquele tempo ali, eu, Juliana, Laura, Isabela, a gente passava o dia junto, então tinha os momentos que a gente criava, os momentos de refeição, os jogos que a gente fazia, as lives que a gente assistia e tal. A gente criou uma rotina e o nosso tempo ali dentro foi um tempo leve. E a gente olhava e via que famílias se despedaçavam por estar vivendo muito tempo junto, falando como? Mas pra gente foi um período assim que a gente lembra esse tempo de convivência com muito carinho. Lógico que não quero ter que passar isso de novo e os resultados que aconteceu uhum, ao longo de fora. E assim, o duro é que mesmo passando por essa situação e dando essa mensagem que eu acabei de falar, às vezes a gente não faz aquilo que a gente sabe que tem que fazer, né, Rafa? é. Às vezes a gente não faz aquilo que a gente sabe que tem que fazer. E isso é algo que cada um pode desenvolver e melhorar. Puxa, se eu sei que é isso que eu tenho que fazer, por que eu não estou fazendo? O que o Giba falava. É, Né? De alguma forma, é é isso aquilo. O aí. que te impede de fazer isso que você tem que fazer? Mas aí são as escolhas da nossa vida que a gente tem que refletir. Assim, a pandemia, para mim, ela foi muito significativa. Eu estava vindo de um período de muita viagem e de um certo distanciamento da família. Então, do mesmo jeito que você falou, é, tirando tudo que O aconteceu, contexto, o né? contexto, o conviver com os meus filhos ali, com a família, e o pós ali, logo que a pandemia começou a acabar e que muitas atividades continuaram sendo home office, é, café da manhã, almoço, janta, essa proximidade de você olha aqui, tá ali, cada um fazendo as suas coisas, mas todo mundo perto, todo mundo se vendo, muito mais conversa. Então, assim, eu busquei realmente, como você teve a sua reflexão, né, naquele determinado momento profissional, eu também tive, e ali eu comecei a planejar algumas mudanças para a minha vida para poder ter mais tempo com os meus filhos, com a minha esposa, né, com a minha família. Então, realmente é isso. E filho você tem bastante, né, Filho Rafa? eu tenho bastante, filho eu tenho bastante. Bastante, deixa para uma outra conversa. Neto, antes da gente ir para a última pergunta, é, o que eu não te perguntei aqui nesse bate-papo que você gostaria de falar? Tem alguma coisa? Caramba, hein? O que você não me perguntou? Não sei se não, se é uma pergunta que poderia ser feita, mas eu vou falar algo que eu tô sentindo agora, né? Assim, hoje eu me sinto muito bem, bem, pleno. E algumas pessoas até falam que eu tô bem e tal. Eu tive um momento que
precisei de medicamentos e tudo mais, e uma grande amiga, alguém muito próximo, perguntou: você está medicado? Eu falei: não, eu tô bem porque eu tô bem. E eu fico refletindo, por que que eu tô conseguindo, mesmo passando por vários testes de estresse que o empreender traz, manter a calma, agir com tranquilidade, busco ser atencioso, carinhoso com a família, com os amigos. E refletindo sobre isso, eu acho que tem dois pontos muito importantes que me ajudam muito, além, obviamente, da minha família, minha esposa, minhas filhas, que realmente meu porto seguro e me trazem muita alegria. É a espiritualidade. Então, assim, a conexão com Deus mesmo. Então, de eu fazer a minha devocional diária, a minha leitura bíblica diária, isso me traz muita paz. E a atividade física. Como o fazer atividade física regularmente, e eu tenho conseguido fazer regularmente mesmo. Eu não, esse ano, eu tenho certeza que eu consigo contar com os dedos quantos dias eu não tive uma atividade física. Então, assim, é algo realmente muito presente. Como que isso me traz uma. Não sei se tem essas questões hormonais e tudo mais, mas como que esses pilares, então, da família, da espiritualidade, dessa atividade física constante, tem me trazido tranquilidade para passar por momentos difíceis que a vida nos traz. E ela continua trazendo. Não é uma maravilha. Empreender é difícil. Empreender é difícil. Então a gente fala, empreender no Brasil é difícil. Eu não sei nos outros países. Aqui eu sei que é difícil, que a gente passa por desafios, mas também ao mesmo tempo, apesar das dificuldades, eu tenho que agradecer muito, porque muita coisa boa acontece, muitas oportunidades, muitas pessoas colaboram para a coisa dar certo. Então, é, é isso daí. Então, esses pilares têm feito muita diferença na minha vida. A minha família, de forma geral, lógico, o meu núcleo mais próximo, mais duro, mas família toda, né? E a questão da espiritualidade e a atividade física tem sido muito importante para mim. Você falou de um elemento, eu lembrei de um dos itens que a gente trabalha no curso, que é a questão das 5 energias. Então, nas 5 energias, a gente tem a energia física, a energia mental, a energia emocional, a energia espiritual, que independe de religião, mas é a conexão com algo maior, e a energia financeira. A importância da gente se conhecer e da gente estar bem nessas 5 energias, como se fosse um pneu, né? Como se fosse um pneu com cada uma das partezinhas. Então, se uma dessa aqui tá furada, é como se o pneu tivesse com um furo no meio, tivesse com um dente. Não vai girar da mesma forma. Então, super importante ter o momento, né, do devocional, de se conectar com algo maior, seja a religião que for, se conecte com algo maior. A parte mental está sempre buscando desenvolver o intelecto, aprender algo novo. A parte emocional, prestar atenção nas nossas emoções, aquilo que a gente está sentindo, além da questão do físico e o financeiro. Porque se tudo isso estiver bem e a gente está com um furo financeiro aqui, afeta Afeta. todas as outras da mesma forma. Você Então, não. Aí você não dorme legal, isso te afeta fisicamente. Aí, se você não tá bem fisicamente, as suas emoções fogem do controle. Realmente, é, são dentes de uma engrenagem. E se um dente quebra, a engrenagem escapa. isso. Eu vou deixar um link aqui nos comentários com um videozinho de explicação só do conceito das 5 energias. Dá uma olhada aqui depois para você conhecer esse conceito. E Neto, um último ponto, né, que eu peço para as pessoas que vêm aqui é indicar um livro. Né, um livro, alguns livros que foram importantes. Não importa o tema, não importa a área,
que você deixa de sugestão que pode ajudar quem está nos assistindo a iluminar o seu caminho? O primeiro que eu falo, que realmente faz diferença na minha vida, é a Bíblia. É um livro escrito há tanto tempo e que você faz uma leitura e se torna tão atual. Então, isso para mim é muito relevante, como eu disse. A minha leitura diária me sustenta emocionalmente, me dá força, porque para mim, ter a certeza de que tem algo maior, que tem um Deus que cuida de mim, isso faz muita diferença na minha vida. Então, aí é impressionante como as leituras diárias, essas leituras da Bíblia, elas se encaixam a cada dia com aquilo que eu preciso a cada dia. Então, essa é o ponto, assim, se você não conhece, se você não tem o hábito, eu te desafio a fazer isso. E você tem hoje vários aplicativos de devocionais diários que você vai ter lá uma leitura pequena, um comentário, é muito legal, muito legal. Outros livros eu vi que você tem aqui, Rafa. A questão esses dois aqui, inclusive, da motivação 3.0. Eu lembro que você me indicou esse livro há um tempo atrás. Então, o que realmente faz a gente se motivar, tá? Então, se você está buscando, assim, puxa, como que eu posso entender o que realmente motiva? Eu acho que esse é um livro bacana. Não sei se Não é pesado para é, ler, a leitura dele não é técnica. O é. Daniel Pink é um escritor muito bacana, tem vários livros dele aqui no estúdio. Realmente, ele é muito legal. E essa questão que eu gosto muito de falar com os meus alunos do Mindset, Rafa. Então, a Carol diz que é muito legal essa questão do mindset, né? De ter um mindset de crescimento e não um mindset fixo. Por quê? Então, você vai lembrar da sua época de professor. Vamos lá, da aula de física. Como que é a recepção dos alunos? Nada bacana. Então, logo que o aluno vai ter contato com a física, eu falo, eu só peço uma página em branco. E eu quero trabalhar o seu mindset de crescimento. Não venha com experiências dos outros, venha com a sua própria experiência e sempre esteja disposto a ter um crescimento no seu pensamento. Ter um crescimento no seu pensamento. E assim, você tem totais condições. Cada um é cada um. Cada um tem, ou precisa de 1 hora, ou precisa de meia, ou precisa de 3 horas para entender um determinado conceito. Mas todos têm condição de entender todos os conceitos do mundo. Então, que você tenha esse mindset de crescimento. Algo que me incomoda muito e que vem da nossa geração é quando se fala assim, é porque eu sou de humanas, eu não consigo fazer conta. Esse é um pensamento, é um mindset fixo que te prejudica muito. Então eu sou de exatas, eu não posso entender um conceito de humanas? Não existe isso. Obviamente que eu vou fazer uma leitura que está relacionada à física, à matemática, a cálculos. Isso vai ser mais rápido para eu entender, vai ser uma leitura talvez mais agradável, mais confortável, porque ao longo da minha vida eu estudei muito isso. Mas eu entendo que eu posso perfeitamente abrir um livro de biologia e estudar e aprender. Pegar um livro de história, discutir um conceito. Então, porque eu sou professor de física, eu não vou conseguir entender o que está acontecendo com a Rússia e com a Ucrânia, porque é de humanas. Então, é um pensamento fixo que não cabe nos dias de hoje. E esse livro, ele mostra essa questão da força do mindset. Fazer o seguinte, eu vou deixar mais um link aqui embaixo nos comentários, como explicação, com alguns slides do que é o mindset fixo, o que é o mindset de crescimento, com exemplos para te ajudar. E só vou fechar esse ponto com uma fala.
não dá para você, ou vou falar de uma outra forma, tudo que você se dedicar a fazer repetidamente, com intencionalidade e buscando melhorar, você pode ficar bom. Tudo. Matemática, física, química, liderança, feedback, Economia, finanças, investimento, tudo. relacionamento, tudo que você, comunicação, Comunicação. tudo que você se dedicar a fazer com constância, com consistência, tá? Você pode ficar bom. Então, é isso, tá? Meu amigo, antes de finalizar, te agradecer mais uma vez, dizer que eu te admiro muito, você foi muito importante e é importante para minha vida. Tem um lugar bem guardadinho aqui no coração para você e para Juliana, para suas filhas também, mas a nossa convivência foi muito maior. E é isso. Te admiro. A gente não convive todos os dias, mas como você disse, não é porque a gente não convive todos os dias que você não está nos meus pensamentos e aqui no meu coração. Te admiro de verdade. Obrigado. Eu que agradeço, Rafa, assim, quando você me convidou, não hesitei em nada, tá aqui. Então, talvez poucas pessoas tenham noção do nosso vínculo, da nossa história, de quanta coisa a gente já passou. E são coisas que criam laços, vínculos que são indestrutíveis. E assim, a nossa relação, ela pode ter iniciado de uma forma até mais próxima por conta do trabalho, mas ela está muito longe de ser uma relação profissional. Sim. Ela é uma relação que ela vai muito além disso daí. E isso não significa que a gente concorda um com o outro em tudo, que a gente tem os mesmos pensamentos, mas essa admiração que você falou é mútua e assim tem um olhar para você diferente, uma admiração do seu pensamento ser um pensamento diferente, de estar buscando coisas e isso motiva. Eu te admiro muito também, independente da gente se encontrar todo dia, toda semana, todo mês, é uma relação que ela não se desfaz. Uma relação que não se desfaz. É um vínculo que ele não tem como se desfazer, né? Então, é isso, cara. Te admiro muito também. Foi um prazer muito grande estar aqui. Foi um prazer muito grande, ao final do ano passado, poder entregar o diploma pro seu filho. Sim, foi muito top Foi isso. muito legal. Então, assim, como eu disse, poucas pessoas sabem do nosso vínculo, mas quem sabe, sabe como que deve ter sido Não, e de emocionante para todo o mim. simbolismo em todas as relações. É, Né, da própria questão do diploma para o meu filho, toda a história envolvida. Então, muito massa. muito massa, muito massa. É isso aí. Valeu. E muito sucesso para você, muito sucesso. Se você tem dúvida se deve ou não seguir as orientações do Rafa, participar dos cursos do Rafa, não tenha dúvida. Pode ter certeza que você vai pro caminho certo, tá? Então, fica a dica aí. Obviamente você vai falar, pô, mas você é amigo do cara e tal. Eu sou amigo, sim. Mas eu indico tranquilamente. Então, é isso. A gente tem amigos que a gente não indica algumas coisas, então não é só porque a gente É amigo. verdade, é verdade, é verdade. Valeu, mano. Grande abraço. Ó, e para você que está aqui com a gente até esse momento, meu sincero agradecimento para você. Espero que essa conversa tenha te ajudado. Você viu, a gente está aqui tendo uma conversa com você, buscando ajudar do fundo do coração o seu desenvolvimento. Então, curte esse vídeo se você não curtiu, se inscreve, indica, compartilha esse podcast com pessoas que estão passando pela mesma jornada que você ou que você sabe que precisam disso. Tá legal? E a gente se vê no próximo episódio. Valeu mais uma vez. Valeu.